E aí amigos, beleza? Meu nome é Gabriel Henrique, seja muito bem-vindo para este belo e humilde canal. Como Treinar Seu Dragão 3 foi o filme que veio para finalizar essa saga maravilhosa, mas será que conseguiu fazer isso com esplendor? Bom, vamos descobrir isso aqui, mas antes você vai se inscrever aqui embaixo. Tem vídeo todo sábado, mas se a gente quiser fazer mais, eu quero fazer vídeo para postar 2 dias na semana, talvez até a semana inteira. Mas para fazer isso você vai ter que se inscrever, comentar, curtir e compartilhar com um amigo, porque vai ajudar muito a gente. Talvez eu traga mais convidados, como você viu nos últimos vídeos que teve 2 convidados, mas vamos trazer mais convidados aqui, fazer jogos, fazer tipos de vídeos diferentes. Então, feito isso, vamos começar! Só nesse começo a gente já percebe que o filme deu um baita salto de qualidade, porque a animação tá muito bonita, a trilha sonora tá bem normalzinha, mas ela vai evoluir conforme o filme vai passando. Tá lá o Soluço, o pessoal resgatando dragões de caçadores, até que a gente vê que sobrou um dragão e um Marcelo, um dragão branco de olho azul, um dragão misterioso. Então eles vão embora e eles deixam esse dragão lá. Eles não viram esse dragão vai aparecer depois. Então depois que eles resgatam os dragões que estavam naquele navio dos caçadores, eles já chegam em Beck, que agora a Beck tá um lugar grandão. Beck tá com um monte de construção adaptada para dragões, é uma utopia, um negócio que o Soluço sempre sonhou em fazer. Mas tem um problema que o próprio Bocão fala para ele, que eles estão sem espaço, que não dá para continuar trazendo mais dragões para lá, porque o espaço está acabando, não dá para continuar daquele jeito. Ele fala pro Soluço e Astrid se casarem, mas a Astrid já sai fora desta, e chega o Cabeçadura, que já aqui vai ser praticamente um conselheiro pro Soluço sobre esse assunto de como que ele tem que ser para ele poder casar, sobre ele ser mais homem, sobre ele mudar o tom de voz dele, sobre ele não andar mancando. Então a cena já corta, a gente vê um monte de líderes vikings de outros lugares. É praticamente as consequências do que Beck fez, porque aqui em Como Treinar Seu Dragão as consequências são reais. No primeiro filme teve a batalha que aconteceu, o Soluço perdeu a perna, o Banguela perdeu a cauda, o Storco aprendeu a confiar mais no filho dele, a confiar nos dragões. No segundo filme que aconteceu, o Soluço queria conversar com o Drago para poder convencer ele de que os dragões não são ameaças. Isso acabou causando a morte do Storco e o amadurecimento do Soluço. Eu consegui, boa cara, eu consegui falar. Então, continuando, o Storco acaba morrendo, o Soluço amadurece com isso, aí ele vira o líder e ele aprende totalmente. Ele aprende como ser um líder de Beck. Mas aqui as consequências foram mais reais, porque conforme Beck foi mexendo nesse negócio de resgatar dragões, de interferir nas caças dos caçadores, acabou que os caçadores acabaram se juntando com um monte de nações vikings por aí, e essas nações chamaram um caçador muito experiente para poder acabar com Beck, para poder pegar todos os dragões que eles pegaram de volta. E quem é esse caçador? Você me pergunta. Esse caçador é o Crymel. E esse cara que é um espetáculo. Esse cara é inteligente, esse cara é frio e calculista. Ele já mostra que ele é brabo. Quando um dragão tá vindo atrás dele, ele vira na maior calmaria, ele pega um dardo, atira no dragão e o dragão tá aí aos pés dele. O Crymel aqui vai ser um vilão muito bom. Acho que ele é até melhor que o Drago, cara. Aí a cena corta, tá tendo um flashback, o Soluço tá lembrando do pai deles quando ele conversou com o Soluço, quando o Soluço era bem pequeno, bem pitico. O Storco falava de um lugar onde todos os dragões viviam, um mundo escondido na borda do mundo, porque aqui a Terra é plana para eles ainda não descobriram, vai ter muita terraplanista falando, mas eles não descobriram que a Terra é redonda de fato. Então o Soluço tá com essa ideia, ele quer levar todos os dragões para o mundo escondido e levar Beck junto para poder proteger todo mundo dessa superpopulação que eles têm, que eles atraem muitos caçadores, muitos olhares com um tanto de dragões que eles têm lá. Chega a Astrid, eles têm um momento muito bonito, porque cara, Soluço e Astrid são um casal muito legal, cara, é legal ver os dois juntos, a interação deles é legal. E tem um negócio aqui que o Soluço fala pra Astrid: olha, se você não quiser casar comigo, o Melequento é um bom partido e tá solteirão. Mas a Astrid fala que ele só tem olhos pra mãe do Soluço. Mas olha, se você tem alguma dúvida sobre querer ficar comigo, o Melequento tá solteiro e é um bom partido. Ele só tem olhos pra sua mãe. Então, enquanto os dois conversam sobre eles não estarem prontos para casar ainda, o Banguela escuta alguma coisa, ele sente um cheiro e ele vai ver o que é. Quando ele vai lá, ele tá no meio do mato, ele encontra um dragão, uma dragoa na verdade, é a Fúria da Luz, aquele dragão que eles tinham esquecido de resgatar lá no começo. É um dragão branco de olho azul, igualzinho um Fúria da Noite, só que branco. Não são a mesma espécie, são espécies diferentes, mas são muito idênticas. Então ela vai tentar interagir com o Banguela, mas os dois não conseguem interagir muito, porque ela escuta o Soluço
assiste a Astrid e ela detesta humanos e já sai vazada de lá. Ela tira no ar, ela sai no meio do fogo e ela desaparece. Até que chega no outro dia, tá todo mundo querendo saber sobre a Fúria da Luz. O Soluço contou o que estava acontecendo e eles perceberam que o Banguela tava gamadão nessa Fúria da Luz. Então ele falou, bora festa dragão. Então foi ele e o Cabeçadura. O Cabeçadura foi só pra dar dicas pro Soluço sobre como que ele pode casar com a Astrid. Mas no meio disso, quando eles estão no meio do mato, eles encontram uma armadilha. O Soluço fala, Banguela, para, ele pega um negócio, atira no chão. Aí todo mundo daquelas armadilhas grandonas, uma jaula assim, que era pra prender o Banguela antes, mas acabou não prendendo. Então eles encontram um dardo no chão, esse dardo era do Crimel. Ele já chega lá, já chega em Berk, ele já mostra o dardo pra todo mundo. E lembra daquele caçador que tava no Como Treinar Seu Dragão 2? Aquele, o Eric? Então, ele olha aquele dardo e fala, isso aqui é do Crimel, um dos melhores caçadores que tem por aí. Então eles já ficam espertos, falam que eles já enfrentaram ameaças muito maiores do que o Crimel, já enfrentaram ameaças mais espertas, ameaças mais inteligentes. Então já chega de noite, o Soluço tá na casa dele, ele tá pesquisando nos livros do histórico sobre o mundo escondido, para ver se o histórico deixou alguma pista para ele, mas no meio disso ele acaba escutando alguma coisa. Ele olha em volta, ele olha pro Banguela que tá dormindo. Então quando ele vai perceber, tá o Crimel do lado dele. O Crimel tá sentado na cadeira do pai do Soluço. E aqui tem uma cena muito boa que o Crimel vai falar o nome do Soluço. Ele fala, chefe Soluço, ou devo dizer chefe Soluço? Ou seria chefe... ou simplesmente Soluço? Muito genial. O Crimel é um gênio aqui, cara. O Crimel faz piadas legais, o cara é sarcástico, ele é sádico, muito bom. Ele tem um visual legal também, cara, é muito bom. A dublagem dele é boa, é tudo muito bom no Crimel. Ele podia ter um pouco mais de desenvolvimento, mas vai ter um pouco mais da história dele mais pra frente. Então, continuando, ele fala que ele quer o dragão do Soluço, porque o Crimel caçou todos os Fúrias da Noite e só sobrou o Banguela. Então ele já fala pro Soluço que vai levar o Banguela, e se não levar, ele vai destruir tudo o que o Soluço ama. Eu mato os Fúrias da Noite. Eu cacei todos eles, menos o seu. Você vai me entregar esse dragão. Ele tinha atirado no Banguela, feito o Banguela dormir, mas na verdade aquele não era o Banguela, aquele era o Perna de Peixe, porque o Soluço já estavam com o pé na frente, cara. O Soluço é mais esperto. O Soluço falou, você acha que pode invadir a minha casa, sentar na cadeira do meu pai e ameaçar o meu dragão? Aqui é Berk, cara. Então ele já pega aquela espada dele, ele faz a espada pegar fogo, aponta pro Crimel, mas o Crimel fala que ele tava com 2 pés na frente o tempo todo. E aparecem os dragões do Crimel lá em cima, os dragões que tá com fogo na caça do Soluço, mas eles conseguem fugir, o Crimel vai embora. E quando eles vão ver Berk tá pegando fogo, o Crimel tacou o Zaraiu lá, o Crimel mostrou a ameaça que ele é. Então junta todos os Vikings lá no salão que tem, fica todo mundo lá no salão discutindo sobre o que eles vão fazer. O Soluço então menciona que tem um mundo escondido, que eles podem ir lá para se esconder, para se proteger do mundo que é contra os dragões. Então já vai todo mundo, cada um em seu dragão, levando tudo de Berk para poder encontrar o mundo escondido. No meio desse voo aparece a Fúria da Luz, que tenta livrar o Banguela do Soluço. Ela pega o Soluço, taca o Soluço para baixo, mas o Banguela vai ter que resgatar ele, porque os dois são grandes amigos aqui. E nisso ela desaparece mais uma vez. Então eles vão voando, passando por várias ilhas, e quando a gente vai perceber, o Crimel tava lá em Berk. Ele tinha planejado tudo aquilo, ele sabia que eles iam fugir, sabia pra onde que eles iam. Ele tinha um mapa lá, ele falou, olha, eles não vão pra cá, nem pra cá, nem pra cá. Eles vão pra essa direção aqui, porque é só essa direção que os Fúrias da Noite vão aguentar, e porque tem pausas pra eles fazerem xixi. O plano de voo deve incluir pausas. Pausa pra fazer xixi! Nisso eles chegam numa ilha grandona, uma ilha maravilhosa. Eles já proclamam que aquela vai ser a nova Berk, e o Soluço fala que não, que aquela é só um abrigo temporário para eles até encontrarem um mundo escondido. Nisso a mãe do Soluço decide voltar para ver se eles foram seguidos. Então ela vai, o Soluço fica lá com o Banguela, aí anoitece. Quando anoitece, a Fúria da Luz aparece mais uma vez. O Banguela escuta ela se movendo lá entre os Vikings e tava todo mundo dormindo. Ela aparece lá e o Banguela vai seguindo ela até chegar numa praia. Aí aqui é um show de fofura, cara. O Banguela e a Fúria da Luz, eles podem não falar, cara, mas eles são dragões, eles são bonitos, eles têm carisma, eles são fofos. O Banguela fica todo
fica todo desleixado perto dela, ele não sabe como agir, ele é meio desastrado com ela. Ela fica se exibindo pra ele, tem todo um negócio lá dos dragões, que eles ficam fazendo uma dancinha vazada, eles ficam girando, eles ficam fazendo levantando a cabeça, abaixando a cabeça, e o Banguela nunca fez isso, porque é a primeira vez que ele encontra uma fêmea na vida dele. E nisso, quem que aparece pra ajudar o Banguela é o Soluço, que tem de tudo de dragões. O Soluço fica dando as dicas pro Banguela, fala pro Banguela imitar uma galinha, o Banguela faz isso. Aí chega um momento que o Banguela não sabe mais o que fazer, e ele começa a fazer qualquer coisa. Ele começa a dançar pra ela, começa a fazer uma careta. Ela fala, ai meu Deus, para com isso, cara, isso aí não dá não. Então ela sai, ela vai pra uma árvore, o Banguela vai lá, ele cai da árvore e ele começa a desenhar. Ele olha pra ela, faz o desenho, e quem nunca desenhou a própria crush pra mostrar como que tá interessado? Ele fez o desenho dela, coisa fofinha, coisa bonitinha. Aí ela viu o Soluço e ela já sai voada. O Banguela tenta ir atrás, mas ele acaba saindo porque ele não consegue voar sem o Soluço. E nesse momento o Soluço percebe, pô, não vai dar pra gente continuar se o Banguela não resolver esse negócio com a Fúria da Luz. E ele não vai conseguir chegar nela se eu estiver perto dela. Então qual que é a ideia dele? A ideia dele é fazer uma cauda pro Banguela. Tá, no outro dia o Soluço tá com um projeto de uma cauda na parede lá. Uma cauda super mecânica, tecnológica pra era dos Vikings. O Soluço fez um baita projeto nessa cauda. Ele fez ela ficar à prova de fogo, fez ela se mover automaticamente pra se ajustar com a cauda do Banguela, que se move pra ele poder voar. Então ele já dá essa cauda pro Banguela, coloca a cauda nele, o Banguela já abraça o Soluço. Cara, eu achei muito fofo. O Banguela abraçou o Soluço, tipo, cara, brigadão, você é demais. Então o Banguela já sai, ele vai atrás da Fúria da Luz e já corta pra Valka, mãe do Soluço, que ela tava voando lá no meio do mar. Então ela percebe todos os navios do Crymel que tinham lá. Então o Crymel enviou os dragões dele, os dragões do Crymel que foram uma ameaça pra Valka, pra dar um aviso, tipo, olha, cuidado porque a gente tá indo atrás de vocês. Se vocês não entregarem o que a gente quer, vocês estão totalmente ferrados. Então ela já volta pra Berk. Nisso, o Banguela tá voando lá procurando a Fúria da Luz e ele acaba encontrando ela. Então os dois já ficam voando juntos, é um voo romântico, eles vão passando entre as nuvens, entre o céu, vão voando juntos. Ela vai mostrando as habilidades dela de sumir, de teletransporte, de se camuflar. Então o Banguela tenta fazer o mesmo, mas ele não consegue. Então ele vai tentar mais uma vez. Então ele usa todo o seu poder de alfa. Começa a vir um monte de raio do céu, os raios vêm caindo nele, vai concentrando o poder dele. E o Banguela tive uma super velocidade, cara, que vai lá e desaparece. Então ele volta lá cansado, a gente descobre que ele tem esse poder. E nisso o Banguela e a Fúria da Luz acabam encontrando o mundo escondido e entram nele. Enquanto isso, em Berk tá todo mundo comemorando, festejando, falando que a troca de ilha foi perfeita, que aquela ilha é perfeita para ser a nova Berk. Mas o Soluço tá preocupado, ele tá preocupado com o Banguela, tá preocupado se a cauda quebrou, se o Crymel achou ele, se o Crymel pegou ele. Então chega a mãe do Soluço, a mãe do Soluço que tá abatida, ela chega e fala que o Crymel tá chegando até ele, tá com navios, com jalos pra todos os dragões. Então o que o Soluço pensa? Ele fala, a gente vai pegar esse cara, vai separar esse cara desse bando e a gente vai falar pra ele que ele não pode mexer com a gente. Então junta o Soluço e a tropa dos Cavaleiros de Dragões, vai todo mundo atrás do Crymel pra poder pegar ele. Quando eles chegam lá, eles acham que eles estão stealth, mas não estão stealth de jeito nenhum, porque o Crymel sabia que eles iam lá. Ele dá um sinal pros dragões dele, fala pros dragões irem atrás desses Cavaleiros de Dragões e já cerca todo mundo fica em perigo lá. E o Crymel já fala pro Soluço que ele já se eliminou da competição que eles estavam agora. Que o Soluço, em vez dele não ter matado o Banguela antes, ele devia ter matado. Porque o Crymel, quando ele era criança, ele encontrou um Fúria da Noite dormindo. Então, quando ele encontrou esse Fúria da Noite, ele matou esse dragão e ele virou um herói pra aldeia dele. E assim, esse passou a ser a fama dele. Ele passou a caçar todos os Fúrias da Noite. E é por isso, ele é praticamente uma contraparte do Soluço aqui. Então todo mundo consegue fugir, mas acaba ficando a cabeça quente. Ele leva esse filhote chato pra todo lado.
Então eles voltam pra Beck e percebem que a cabeça quente não tava com eles. E quando a cabeça quente tava presa, ela tava lá conversando com o Crymel. Ela tava falando tanto, ela começou a falar, cara, e ela não parava de falar. Ficou irritante, até eu me irritei, o Crymel se irritou, até que ele escutou ela falar sobre a nova ilha deles. Então ele já fala, vamos, eu vou libertar essa... Ele não fala, mas ele pensou, eu vou libertar essa pirralha aqui, vai me livrar de ouvir ela falar, e também vai me dar a localização exata de onde eles estão. Então ele liberta ela vai voando até eles. Enquanto isso, o Soluço e a Astrid tinham saído pra encontrar o Banguela. Enquanto isso, os dois estão voando na tempestade lá. A tempestade não é uma tempestade que tem raios e trovões, é uma tempestade, a tempestade do dragão da Astrid. Então os dois estão voando lá no meio do mar e eles encontram a entrada para o mundo escondido, que não tá tão escondido, porque agora tá todo mundo achando o mundo escondido. Então eles entram no mundo escondido e aqui ativa os LEDs, o dragão começa a brilhar, os ovos começam a brilhar, as pedras começam a brilhar e tem um monte de dragão lá dentro. O Soluço vê tudo aquilo lá, ele fica impressionado, cara, porque o mundo é grandão lá, tem um mundo inteiro embaixo da terra deles. Tá o Banguela voando com a Fúria da Luz lá no voo majestoso, cara. O Soluço então ele vê aquilo, cara, e ali ele percebe que o Banguela, ali ele tá livre, porque quando o Banguela tava com o Soluço, o Banguela podia estar feliz, ele podia estar sendo tratado bem, mas ele não tava livre, porque pra tudo ele dependia do Soluço pra voar. Daqui o Soluço percebeu, cara, o Banguela não tava livre comigo, ele é praticamente preso a mim, ele não vai conseguir viver a vida dele, ele vai sempre viver comigo se ele continuar dependendo de mim pra voar. E assim um dragão acaba encontrando os dois, o Banguela tira eles de lá, e assim eles vão voando de volta pra Nova Berk. Chegando na ilha, o Soluço já percebe e fala pro Banguela, Banguela, você pode ir com ela, cara, lá é o seu lugar, é melhor assim. Mas aí ele percebe que a Fúria da Luz seguiu ele, já fala, que bom, a gente não vai poder se despedir, a gente não vai ter que se despedir, ela seguiu a gente, ela vai poder ficar aqui com você, cara. Mas aí eles percebem que a cabeça quente chegou e eles já falam, meu Deus, ela foi seguida. Então eles já vão até o Banguela correndo. Quando eles vão perceber, o Crymel já tinha pegado o Banguela e a Fúria da Luz. O Crymel conseguiu fazer um negócio um negócio que muita gente já almejou de um jeito muito fácil, cara. O Crymel é um vilão muito bom, ele é esperto, ele é sarcástico, ele é sádico, é muito bom esse vilão. Então chega lá, ele já fala pro Banguela chamar todos os dragões pra irem com ele, senão ele ia matar a Fúria da Luz. Então o Banguela já dá ordem pra todos os dragões irem com eles. Os dragões lá entraram na jaula, lá os dragões foram presos. E o Soluço aqui ele ficou sem saber o que fazer. Ele se sentiu inútil, cara. Ele se sentiu completamente indefeso, sem nada pra fazer. Porque pra ele, o Banguela é o que definia o que ele era, o que ele devia fazer. O Banguela deixava ele forte, era isso que ele pensava. Então tem a mãe do Soluço, que tem um papel muito importante aqui. Ela é a voz da experiência. Então ela fala pra Astrid, você tem que lembrar ele qual que é o valor dele. Então a Astrid vai falar com o Soluço e ele começa a desabafar com ela. A Astrid fala pra ele que não foi o Banguela que deu tudo isso pra ele, ele só facilitou. Quem fez todas as coisas que o Soluço fez foi o próprio Soluço, foi tudo da cabeça dele, tudo do esforço dele. Todas essas conquistas que eles tiveram foi o Soluço que fez, o Banguela só facilitou. Mas agora tá na hora dele fazer totalmente por conta própria, vai ser do jeito difícil. Então já junta todo mundo lá, junta o Soluço, a Astrid, a Cabeça Quente, o Cabeça Dura, o Perna de Peixe e o Melequento. Eles vão até o navio do Crymel lá, eles pegam aquelas asinhas aqui que faz show, sai voando, eles vão até o navio. Aí começa a ter uma batalha lá, soco pra todos os lados, aqui, soco ali, explosão, dragão sendo libertado, cartilha super arrepiante. Até que o Banguela ele percebe que o Crymel tá distraído e atira nele. O Crymel ele vai até a Fúria da Luz, ele coloca um veneno nela, porque ele envenena os dragões lá e começa a controlar eles. Ele voa com a Fúria da Luz, o Banguela cai na água, o Soluço vai até ele e já sai o Soluço e o Banguela pra ir salvar a Fúria da Luz. No início eles vão voando lá no meio das montanhas, passando no meio da neve, vai voando, e o Banguela tenta atirar no Crymel, mas quando o Banguela atira, o raio acaba acertando na Fúria da Luz, porque o Crymel tava usando ela de escudo. E o Soluço pensou, pô, como que a gente vai fazer pra salvar ela se a gente não pode atirar? Então ele já viu todos os dragões do Crymel pra cercar o Banguela e os Soluço, eles começaram a cercar os dois, começaram a prender eles, e o Banguela começou a usar aquele poder de alfa dele. Começou a vir um raio do céu, acertou o Banguela ativou o super poder dele, ele foi numa super velocidade, desapareceu, o Crymel perdeu ele de vista, e quando ele foi perceber, o Banguela tava na frente dele junto com o Soluço. Então o Soluço pulou do Banguela, ele ativou aquelas asinhas dele lá, e o Soluço aqui tá nas poucas e boas, ele não quer conversar, ele só dá um chute no Crymel pra fazer o Crymel cair na água, pro Crymel morrer de vez, mas o Crymel não caiu, ele segurou no Soluço. Então o Soluço libertou a Fúria da Luz, tirou o veneno dele, tirou aquela coleirinha que
tampava a boca dela e falou: salva o Banguela, porque o Banguela tava caindo, ele tinha sido atingido por um dos dardos do crime, o Banguela ia cair lá, ia morrer, mas o Soluço falou pra Fúria da Luz: salva ele, e se sacrificou. Quando isso tava o Soluço e o Crime caindo lá, tava os dois caindo praticamente pra morte, o Crime tava tirando as asinhas do Soluço que tinha aqui, tá, pro Soluço não poder voar. Mas quando a Fúria da Luz salvou o Banguela, no mesmo minuto, praticamente no último minuto antes do Soluço e o Crime cair, ela foi lá e salvou o Soluço, só caiu o Crime na nave, ele já era, acabou o Crime. Então chega lá em cima, tá todo mundo junto e chega a cena. O Soluço olha pro Banguela, ele olha pra todos os dragões que estavam lá, olha pra todos os vikings de Beth que estavam lá. Ele fala: cara, vai ser mais seguro pra vocês se vocês não ficarem com os vikings. Vai ser mais seguro se vocês irem pro mundo escondido. E assim é, o Soluço fala pro Banguela: Banguela, você tem que ser livre, cara, você merece ser livre. Então ele faz aquele mesmo movimento que ele fez com o Banguela no primeiro filme, de colocar a mão no focinho do Banguela, só que dessa vez ao contrário. Ele se despede, lá vai todo mundo tirando a cela dos dragões, todo mundo se despedindo, cada um do seu dragão. E assim, todos os dragões vão embora depois do Banguela dar um rugido, praticamente falando: gente, é hora de partir. Então todos os dragões vão embora de Beth com uma trilha sonora de arrepiar, cara. Vão todos os dragões embora, você vê todos eles voando, enquanto fica todos os vikings olhando os dragões lá na beira da montanha, na beira do penhasco, vendo todos os dragões indo embora. Então passa um tempo, o Soluço e a Astrid se casam, passa mais um tempo, o Soluço e a Astrid tiveram filhos, o Soluço tá barbado e eles estão num navio lá no meio do mar quando eles chegam na beira do mundo escondido. Quando eles chegam, quem tá lá é o Banguela, a Fúria da Luz e os seus filhotes. O Banguela teve filhotes, se deu cabaço, mano, que bom. Então o Banguela já percebe aquele navio e vai até ele. O Banguela tá naquele negócio ameaçador, com aquele mesmo olhar que ele tinha no começo do primeiro filme. Banguela olha pro Soluço, ele não tava reconhecendo o Soluço, até que o Soluço coloca a mãozinha aqui na frente, o Banguela dá um cheirinho e ele percebe que aquele é o Soluço. E aqui, cara, começa a tocar aquela trilha do primeiro filme, de quando os dois estavam interagindo pela primeira vez, de quando os dois estavam se aproximando, de quando o Soluço tava andando no meio do desenho do Banguela. Começa a vir aquela trilha, cara, aquela trilha, cara, que pra mim essa trilha que é a melhor que tem em toda essa trilogia de Como Treinar Seu Dragão. Então começa a tocar essa trilha, os filhos do Soluço, eles tinham medo de dragões, então eles vão tocar no Banguela pra virar amigos dele. Eles tocam no focinho dele, o Banguela confia neles. Aí já corta pra todo mundo voando, tá? A Astrid voando lá na tempestade, tá o Soluço e o Banguela voando juntos, eles dividindo lá entre qual filho e qual dragão. O Soluço pegava um filho dele, a Astrid pegava a filha dela, e assim os dois iam voando, o Soluço falando que os dragões não precisavam viver no mundo dos vikings ainda, porque eles não estavam prontos para conviver em harmonia. Talvez isso nunca fosse acontecer, mas algum dia talvez isso aqui pudesse ser possível. E assim encerra o filme de Como Treinar Seu Dragão 3, que, cara, é muito bom. Os créditos tem toda a trajetória do Soluço com o Banguela, tem a trajetória de todos os filmes. É muito bom isso aqui, cara. Você sente nostalgia. Eu me arrependi de não ter visto esse filme no cinema, porque eu ia adorar, cara. Eu não tinha essa vista ainda de como era bom essa trilogia de filmes, porque é tudo muito legal, é genial. Eu adoro toda essa trilogia de Como Treinar Seu Dragão. Cara, é muito bom, porque faz muito sentido eles terem que se separar dos dragões. Porque se você acompanhou as séries, você viu que os dragões sofreram muito na mão dos vikings. Os dragões nunca ameaçaram por ameaçar, eles nunca atacaram um viking de graça. Eles só atacaram, mano, os caçadores, porque os caçadores, eles infernizavam a vida dos dragões. Eles tinham esse lance de ódio contra os dragões. Você viu tudo que aconteceu nas séries, cara, tudo que teve aqui no filme. Você viu os dragões sendo aprisionados por eles, os dragões sofreram na mão dos vikings. Então, para eles poderem viver em paz, eles tiveram que ir pro mundo escondido, porque você percebeu que lá é tudo uma paz, cara. Não tem briga entre os dragões, é tudo muito bom. Então, cara, eu não sei mais o que dizer. Vai ter o live action agora. Eu claramente vou assistir. Eu vou falar aqui o que eu achei do live action. Eu sei que eu vou adorar. Vai ter a trilha sonora. Eu vou arrepiar, eu vou gritar, cara. Eu vou bater palma pro cinema no final. Sempre faço isso. Mas é assim que acaba, cara. Então, se você gostou desse vídeo aqui, eu quero que você deixe o seu like, que você se inscreve, que você compartilha e comenta. Porque senão não vai dar pra continuar fazendo vídeo aqui. Vai ter vídeo aqui todo sábado, mas a gente pode mudar pra ter talvez até mais vídeos na semana. Talvez 3, talvez 5 dias, talvez 5 vídeos por dia, ou 5 vídeos na semana. Então vai ser tudo isso. Feito isso, cara, eu me despeço. Meu nome é Gabriel Henrique e falou!